E com o sol me trazendo verão, com o sol me trazendo verão, arco-íris sugando as flores do chão, arco-íris, as flores do chão, crianças cantando, correndo pro mar, e o voo rasante de pombos no ar, pagando no céu sob a luz da manhã. Foco de luz se acende em meu coração, se acende em meu coração. navegar leve e solto, transcendendo a razão. Navegar transcendendo a razão. Nas flores eu sinto o aroma do amor, na água que provo o mais doce sabor, que me tornam pleno de paz pra sonhar. Vem morar no meu mundo, vê que linda é a vida. Vem cantar o meu canto e sonhar colorido. Vem morar no meu mundo, vê que linda é a vida. Vem cantar o meu canto e sonhar colorido. Pa, parará, para, parará, para, parará, parará, parará. Pa, parará, para, parará, para, parará, parará, parará. Boa noite a todos, meus queridos amigos. Estamos aqui em mais uma prece online de sexta-feira, já pedindo a Jesus as suas bênçãos de muito amparo espiritual, de muita sabedoria para entendermos todo esse trajeto que atualmente estamos passando. Só mesmo muita prece para que Jesus nos dê muita força e muito amparo. E pedimos que tenhamos uma prece de muita paz e de muita luz a todos nós. Que assim seja. Graças a Deus. Querido Deus, Pai de amor e de infinita bondade, nós vos agradecemos por mais um momento de prece, de sintonia com os irmãos encarnados e desencarnados. Que o amor, que essa união nos envolva, direcionando os nossos pensamentos, as nossas vibrações a todos que precisam. E é nesta sintonia, com muito amor e gratidão, que pedimos a permissão para iniciar o Evangelho de hoje. Assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos aqui mais uma vez ao nosso encontro do Grupo Espírita Paz. Pedir que eu desse um recado, por gentileza, quando adentrarem na
reunião, não esqueçam de colocarem o seu nome, tá? Porque se não colocarem o nome, vem a marca do celular. Aí não temos como colocar no sorteio dos desenhos, tá bem? É assim, só tome cuidado com essa, tenha essa atenção somente. Muito bem, vamos ler então a mensagem do dia de Sheila para nós. Hoje, dia 21. Esse título dessa mensagem, se nós seguíssemos esse ensinamento, nós deixaríamos de sofrer e sofrer muito. O título da mensagem é Esquece. Não seria bom se nós esquecêssemos, né? Principalmente as ofensas recebidas. Olha o que Sheila diz para nós. Se deseja paz de consciência por princípio de felicidade, aprende a perdoar. O que ela está dizendo aqui é para nós guardarmos ressentimentos perante uma ofensa. Ressentimentos alimentados geram desequilíbrios espirituais e envenenam a organização física. Causa doença. O esquecimento da ofensa é como o rio que leva os detritos para longe, deixando pura a água onde saciamos a sede e nos revigoramos na harmonia. Isso é perdão. Apaga da tua mente qualquer episódio, superando-o com o esforço da vontade. Ou seja, as coisas acontecem se nós nos esforçarmos. Depende de nós, nosso livre-arbítrio. Então, o perdão é uma atitude ativa. É algo que nós devemos treinar, devemos burilar no nosso espírito. Amanhã surgirão novas oportunidades de progresso. E se estiveres atado ao ressentimento, não terá como aproveitá-las. Segue de bem com a vida, rogando ao Pai, abençoe os que te ofenderam. Lembra-te das vezes em que necessitamos do perdão alheio e oferece clemência ao agressor. O que ela está tentando dizer aqui é que ao invés de nós destilarmos ódio, rancor e cólera àqueles que nos ofenderam, muito pelo contrário, reze por eles. Não deseje mal a eles. É isso. Uma vez Emmanuel nos disse num dos seus ensinamentos que amar os nossos inimigos é simplesmente não desejarmos mal para eles. Isso é amar os nossos inimigos. E ela finaliza dizendo, somos todos membros de uma só família, cuja base do progresso é a caridade, onde se inclui o perdão por regra de convivência saudável. Então, se nós aceitamos, né, os desígnios do Cristo, que é a lei do amor e da caridade, se nós continuarmos guardando ressentimentos, nós não vamos conseguir seguir os seus ensinamentos. Seria aquela letra morta, né? Aquela letra na qual nós lemos e praticamente não praticamos. Isso tem que ser uma regra de convivência para termos o nosso espírito saudável. Bem interessante essa mensagem, bem profunda. Bom, vamos hoje fazer um comentário, como estamos fazendo às sextas-feiras, mas trazendo uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, né? A respeito do que foi dito aqui na quarta-feira. Qual foi a mensagem lida na quarta-feira no livro Fonte Viva? Uma mensagem fantástica. Emmanuel já é fantástico, mas às vezes ele se surpreende por aquilo que ele fala. Vai além até, eu acho, daquilo que ele quis ensinar. Porque essa mensagem que foi lida na quarta-feira, ela é tão forte, tão poderosa e tão importante para a nossa vida, que ela abrange, pelo que eu consegui ver, ao mínimo, no mínimo, 3 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. E 3 dos mais importantes capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. É simplesmente fantástico isso que Emmanuel quis nos trazer. Precisaríamos aqui de pelo menos conversarmos aqui alguns meses sobre o que foi dito. Então eu vou ter que me reinventar aqui para poder resumir, né?
sintetizar o que Emmanuel quer nos dizer. Já começa pelo título, testemunho. Significa que temos que dar testemunho de algo, né? Testemunho de quem e do quê? Ele se baseou umas palavras de Pedro, né? Quando disse assim: pois para isto é que fostes chamados, porque também o Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo para que lhe sigais os pegados. Então, nada mais, nada menos, Cristo deixou um testemunho para nós. E um testemunho de sacrifício. O maior sacrifício que alguém pode fazer em prol do outro, né? No caso, foi em prol da humanidade. Qual foi o sacrifício de Jesus? A própria vida. A própria vida. Ele deu a própria vida. E ele disse para um dos seus discípulos, quando ele ainda estava na cruz, está no livro Boa Nova, para o discípulo que queria ver para crer. Quem que era esse discípulo? São Tomé. Porque São Tomé pedia para eles várias vezes provas da fidelidade, provas de Deus. Aí Cristo chama ele na cruz pelo olhar e diz: entendestes agora qual é o maior sacrifício? É doar a própria vida. Esse é o maior sacrifício que alguém pode fazer perante Deus. Mas será que é isso que Deus quer de nós? Será que é esse testemunho que ele pede para nós? Que Emmanuel vai pedir? Que doemos a nossa própria vida? Obviamente que não. Então vamos ver o que Emmanuel quer de nós. Vamos lá. Ele já começa com uma frase intrigante, né? Ele diz assim: muitos se queixam da luta moral em que se sentem envolvidos depois da aceitação do Evangelho. Ele já está falando aqui de sofrimento. Que muitos já se queixam da sua vida, da batalha moral após a aceitação do Evangelho. Eu aceitei o Evangelho? Aceitei. Você aceitou? Aceitou. Ela aceitou? Aceitou. Por que que nós, após essa aceitação do Evangelho, nos vimos cercados de uma batalha, de uma luta moral? O que que acontece com o nosso íntimo, com o nosso âmago, quando nós aceitamos os ensinamentos de Jesus? Por que que nós sofremos e nós passamos a lutar conosco mesmo? Olha o que ele fala aqui. Que após isso acontecer, perdemos os velhos envoltórios da ilusão. Significa que nós passamos a ver a vida por outros olhos. Não estamos mais tão iludidos com aquilo que a vida material nos oferece, porque passamos a olhar a vida também do ponto de vista espiritual. E isso faz o quê? Reconhecem-se assim que a sensibilidade lhes aguça. Então, quando nós passamos a viver mais os ensinamentos de Jesus, parece que nós ficamos mais sensibilizados com a vida, com a dor alheia. Isso agravando-lhe as aflições na romagem do mundo. Por que que as aflições ficam mais aguçadas? Porque nós passamos a ver o sofrimento por um outro prisma. Nós passamos a ver o sofrimento do outro que antes nós não víamos. Nós passamos a verificar que as pessoas sofrem por determinadas situações que antes nós não percebíamos. E que a partir do momento que vivenciamos os ensinamentos de Jesus, nós começamos a observar e sofremos por isso. Dou um exemplo para vocês. Muitas vezes a gente vê alguém ser preso pela polícia. E a gente fala bem feito, marginal, sem vergonha. Mas no momento que a gente começa a vivenciar os ensinamentos de Jesus, o que que acontece? Nós passamos a ter pena, a ter dó, nós nos sensibilizamos pelo fato daquele ser, que é nosso irmão, estar ainda o quê? No momento de involução, onde ele necessita de muito crescimento e ainda vai sofrer. A gente olha para esses políticos corruptos e a gente pensa o quê? Já ouvi falar que muitos querem até pena de morte. Tá certo isso? O que que Chico falava dos políticos? O Chico disse uma vez que ele tinha muita pena dos políticos omissos, porque esses estariam muitos no umbral dos omissos, e rezava muito por eles, porque iriam sofrer.
Porque nós fazemos, lembra o que foi dito aqui? Nós fazemos parte de uma família universal. Enquanto nós não enxergarmos por esse prisma, nós não vamos transcender para aquele mundo que nós gostaríamos, um mundo de felicidade. Mas ele continua e fala assim, ó, todas essas pessoas, né, que já estão reconhecendo o Cristo, né, sentem-se expostos olha, percebam isso, a doloroso processo de burilamento. Quer dizer, ao desenvolvimento, a redenção do espírito, o crescimento do espírito é doloroso. Assim como é doloroso o crescimento de uma criança, o sair dos dentes, o crescimento, a dor nas articulações, o choque de perder, por exemplo, aquelas, digamos assim, aquelas histórias, né, que a vida conta para as crianças, e com o passar do tempo elas vão percebendo que aquilo faz parte de uma ficção. Tudo isso é doloroso. O crescimento é doloroso, assim como o desenvolvimento do espírito também é doloroso. E admitem padecer mais que os outros angustiosas provas. Porque aquilo que para o outro muitas vezes passa desapercebido, para quem está ao lado de Jesus, parece que ele entende que aquilo causa dor para o mundo. Porque a pessoa se fica muito mais sensibilizada à dor alheia. Enquanto um observa um cidadão na rua dormindo embaixo da ponte, passando frio, e para ele aquilo não significa nada, para o outro, ele já sente uma dor no coração. E já dá vontade de parar, levar um pão, levar um cobertor. É isso que ele está dizendo. E isso é angustioso. É sofrido para quem está desenvolvendo os ensinamentos de Jesus. Está dando testemunho daquilo que Cristo fez. E ele vai mais longe. Mas ele diz assim, mas apesar, né? Mas na sublimação espiritual, né? De que oferecem testemunho, apesar dessa sublimação, desse sofrimento, olha o que ele diz, outros filhos da terra tomam contato com a boa nova. Quer dizer, outros filhos que desconhecem os ensinamentos de Jesus, passam a conhecer esses ensinamentos através dos seus atos, através do seu testemunho. Os outros observam como você está agindo, vão e também, de certa forma, passam a fazer a mesma coisa. Vão, começam a fazer doação, trabalho, vão na casa espírita, em outras casas, e aquilo se transforma numa bola de neve. Por isso que a nossa casa aqui está se enchendo de novo de cestas básicas. Teve campanha no final de semana, vai ter de novo. Já estamos com cobertor e assim vai. Enquanto um sofre e age, ele está dando o exemplo, o outro aprende. Isso é aquela bola de neve da vida cristã, estendendo-lhe a luz divina. Bom, aí ele continua e fala assim, se nos encontramos, pois, em extremos desajustes na vida íntima, à face dos problemas suscitados pela fé, saibamos superar corajosamente os conflitos da vida. O que ele pede aqui é equilíbrio. Apesar de estarmos sofrendo, né? Apesar de estarmos vivenciando esse momento de turbilhão, pelo que o mundo está passando, pela nova forma que nós estamos vivendo hoje, ele pede coragem. Pede coragem. Porque nós devemos optar sempre pelo sacrifício de nós mesmos em favor do bem geral. Então, quando nós temos que tomar uma decisão, meus amigos, não é uma decisão egoística. Eu tenho que tomar uma decisão difícil. Eu não posso passar a mão por cima do erro, mesmo que seja uma pessoa que nós amamos. Não. A nossa decisão sempre tem que estar pautada e voltada para o bem geral. Porque no momento que nós passarmos a mão no erro do nosso filho, nós estamos também criando um erro para a vida futura dele. E ele vai sofrer por causa disso. Né? Muito bem. De vez que não fomos trazidos à comunhão com Jesus simplesmente para o ato de crer, mas para contribuir na extensão do reino de Deus ao preço da nossa própria renovação. Isso daqui Emmanuel, quando disse essa frase, ele estava extremamente
inspirado, né? Porque não basta nós acreditarmos em Jesus. É importante nós louvarmos Jesus, é importante nós nos colocarmos, nos prostrarmos, né? Nos colocarmos de joelho, esfolarmos os nossos joelhos. É importante crer, é importante acreditar, é importante orar. Você pode ir a pé de uma cidade para outra, mas o que ele está dizendo aqui é que isso tudo é importante, mas não basta se nós não estivermos trabalhando em prol daquele que necessita. Isso chama-se trabalho, execução. Um dia, Emmanuel, eu não lembro qual foi a mensagem, mas ficou muito bem claro na minha mente. Quando Emmanuel disse que a melhor prece que nós podemos fazer é aquela do trabalho, aquela quando nós executamos o bem para aquele que está abaixo de nós. Essa é a melhor prece, é a mais saudável. Muito bem, ele finaliza e diz assim: ninguém recue diante do sofrimento. Mais uma vez falando do sofrimento. Está dando força, isso aqui é coragem. Não recue diante do sofrimento. Você não pode, diante do sofrimento, por exemplo, vamos usar o que está acontecendo no nosso mundo hoje. Alguém que perdeu um ente querido, alguém que perdeu o emprego, alguém que está sofrendo pela situação que estamos passando. Não, o que é recuar perante o sofrimento? Recuar é não lutar. Recuar é se entregar. Recuar é desequilibrar. É adoecer, é entrar em depressão, é querer pôr fim à própria vida, é entrar na loucura. Existe uma outra mensagem, mas aí já vem de Kardec, que ele pede que nesse momento de transição planetária que nós estamos vivendo, que nós devemos manter a sanidade. Porque o turbilhão é tão grande de mudanças que se nós não controlarmos o nosso íntimo, nós podemos atingir a loucura. Mas não é aquela loucura, né, de rasgar dinheiro, não é a loucura ao ponto de tirar a roupa em via pública, não é essa loucura que ele está... Não. É aquela loucura que nós nem percebemos que estamos praticando. É a loucura do desequilíbrio da alimentação, do desequilíbrio no excesso de trabalho, no desequilíbrio no excesso de lazer, e assim por diante. Porque nós ficamos tão transtornados com tudo que está acontecendo na nossa vida, que perdemos o direcionamento, e perdemos o caminho para acharmos a luz no fundo do túnel, e nos perdemos. Desequilibramos, começamos a pensar em suicídio, em pôr fim à vida, em terminar o nosso casamento, e assim vai. Isso gera o quê? Mais sofrimento. Então ele diz assim: aprenda a usar o sofrimento na edificação da vida mais eficiente. O que é mais eficiência? O que é uma luz com mais eficiência? É aquela luz que irradia mais luminosidade. É uma luz mais eficiente. E o que é edificar uma vida mais eficiente? É aproveitar a vida como ela tem que ser aproveitada. Não é passar a vida de olhos fechados, dormindo o sono gostoso da vida. Saindo para trabalhar, trabalha, volta para casa, janta, pega o seu dinheiro no final do mês. No final de semana você vai para o seu sítio, vai para a sua casa de praia, volta, sai, e assim vai a vida. Será que é só isso a vida? Nós temos que descobrir o nosso propósito para o mundo. Para o mundo. Sabe por que nós vivemos em família? Sabe o que os espíritos superiores dizem? Por que nós temos uma vida familiar ainda? Por que temos essa vida de contato com determinadas pessoas, pequenos grupos? Isso é um pequeno treinamento para que possamos, mais tarde, respeitarmos a verdadeira família que é a universal. Porque todos nós somos do mundo, assim como Cristo foi do mundo. Isso é um pequeno treinamento. E se nós estamos falhando com os nossos familiares, como que nós vamos um dia trabalhar a família universal?
na edificação da vida mais eficiente em frutos, né? Criando frutos. O quê? Quando a gente age dessa forma? Paz e luz, serviço e fraternidade, bom ânimo e alegria. Gente, então nós temos que trazer paz e luz na vida das pessoas. Nós temos que, através do serviço, sermos fraternos, termos bom ânimo, não provocar desânimo na vida de ninguém e levar alegria aos outros, não tristeza. Percebe o que está acontecendo na nossa vida? Será que essa doença que está aí não está nos ensinando isso? Pelo menos fraternidade? Então, segundo o Evangelho, a isso nós somos chamados. Né? A isso, com o exemplo do Divino Mestre. Que, olha que bonito isso, que renunciou em nosso benefício, deixando-nos o padrão de altura espiritual que nos compete atingir. Eu vou ler de novo. Deixando-nos o padrão de altura espiritual que nos compete atingir. Ele deu testemunho, ele deu o exemplo, e nós devemos seguir esse testemunho e devemos dar o nosso testemunho. E quem foi que nos deu o exemplo? O Cristo. Segundo o padrão espiritual que nos compete atingir. Então, Cristo acredita em nós. Então, ele imagina que nós vamos cumprir a nossa parte. Emmanuel uma vez nos disse que Jesus, ele não exige nada de mim ou de você. Nada. Mas ele espera tudo. E nós estamos fazendo a nossa parte. Ele deu o exemplo. No mais alto nível. Porque nós esperamos que ele espera que também nós atinjamos esse mais alto nível. Será que nós vamos conseguir ser um Cristo nessa vida? Obviamente que não, não é isso que ele espera. Mas ele espera que pelo menos nós nos esforcemos para sermos melhores em relação ao que nós fizemos ontem. Então, quando a gente lê essa mensagem, a gente tem que buscar no Evangelho algo interessante. Ele está falando o quê? De sofrimento, bem sofrer, que nós temos que aproveitar o nosso sofrimento. Onde é que está escrito isso? Um dos capítulos que eu falei que é importante, bem-aventurados os aflitos. Vocês gostam de falar de sofrimento? É bom falar de sofrimento? De dor? É bom? Cada um responda para si. Porque Jesus gostava. Tanto que ele fez um capítulo, faz parte das suas bem-aventuranças, felizes os que sofrem. E nós não queremos saber de sofrimento. Isso que a doutrina espírita nos ensina. Capítulo 5 ele fala. Gente, para quem nunca percebeu, o capítulo 5 é o capítulo mais longo, tem 40 páginas. Se ele tem 40 páginas, é o que mais a gente necessita saber. Como que nós vamos aceitar o sofrimento na nossa vida? Como que nós vamos aceitar que o sofrimento vai nos trazer felicidade? A gente não pode discutir isso. Porque a gente já sabe que Cristo sempre quer nos ensinar algo. A gente que questiona erroneamente, pela nossa falta de conhecimento. Por que será que Cristo disse? Não é isso. A pergunta é o que Cristo quis nos ensinar. Bem-aventurados, felizes os que sofrem. Em outras palavras, felizes aqueles que têm a oportunidade de resgatar os seus erros do passado ou dessa vida. Bem-aventurados os aflitos. Olha o que Lacordaire, nas instruções dos Espíritos, nesse capítulo fala. A frase, bem-aventurados os aflitos, pode então ser traduzida da seguinte forma, bem clara. Bem-aventurados os que têm a ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus. Pois eles terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra. E após o trabalho, virá o repouso. Gente, alguém acha que veio nessa vida para ser feliz só? Alguém acha, tem essa percepção? Ou espera isso? Está iludido isso? Vive essa ilusão? Santo Agostinho, no capítulo aqui, ele diz, olha como é que ele começa a explanação dele. Será a terra, pois, um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Será? Ele responde essa pergunta. Vós que viestes aqui viver, esperai, portanto, lágrimas dolorosas e penas amargas,
E quanto mais agudas e profundas forem vossas dores, olhai para o céu e bendizei o Senhor, porque queres vos provar, queres lhes dar uma chance para resgatar os próprios erros. Gente, ele finaliza e fala assim: felizes aqueles que sofrem e que choram, que suas almas estejam na alegria, pois elas serão preenchidas por Deus. Vocês lembram quando ele também falou de fé? Que nós sofremos por tudo aquilo que a fé promove em nossas vidas? Por que a fé é dolorosa? Porque a fé, gente, nos requer paciência, e nós temos? Não. A fé nos pede brandura, e nós temos? Não. Nós nos encolerizamos por nada. A fé nos pede sacrifício. Nós queremos nos sacrificar? Não. Então, quem tem fé sofre. Até o dia que a gente conseguir reconhecer isso de uma outra forma, né? Por isso que a gente vai entrar também no outro capítulo, não dá tempo de falar, mas a fé transporta montanhas. E no finalzinho, eu não sei se vocês lembram, que ele fala assim, que é justamente o título da mensagem, né? A isso fomos chamados como exemplo do Cristo. Sim, nós somos chamados, mas aí fica a questão, seremos escolhidos? Muitos os chamados, poucos os escolhidos. O caminho da perdição é largo e a porta é larga. É o caminho da ilusão, que vai passar a muralha do tempo e nós vamos chegar no sofrimento. Ou fomos chamados e seremos escolhidos através do caminho estreito, pela porta estreita. Após a muralha nós teremos a renovação, que é justamente o que ele fala aqui. O nosso sofrimento hoje é para renovar os nossos espíritos através do sacrifício. E qual é o sacrifício mais agradável a Deus? É justamente a mensagem do dia de Sheila. Esquece. Esquece. Não guardar ressentimentos, ofensas. Esse é o sacrifício mais agradável a Deus, que é um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Meus amigos, guardem essa mensagem, reflitam, leiam esses capítulos que eu passei para vocês. E, por gentileza, não vai dar tempo de ler, mas eu queria que alguém puder poste no grupo uma mensagem do Espírito da Verdade, mensagem 29. É uma mensagem trazida por Emmanuel nesse livro. Se tens fé. É fantástica essa mensagem. Olha só a primeira frase que ele não vou ler, só vou ler a primeira frase. Em doutrina espírita, ele dá o conceito de fé. Fé representa dever de raciocinar com responsabilidade de viver. Fé não tem nada a ver. Muita gente acha que fé tem um cunho só religioso, mas não. Se nós respeitamos o Cristo, respeitamos Deus, nós temos que aprender a viver com responsabilidade, seguindo os preceitos cristãos ensinados por Cristo. Isso é ter fé, é acreditar em Jesus e aplicar no nosso dia a dia os seus ensinamentos, que nada mais, nada menos, vem diretamente de Deus. Que assim seja, gente. Vamos agradecer a Deus por esta oportunidade. Rogar a Ele que ilumine as nossas vidas, mas que também façamos nossa parte. Vamos pedir para que Ele leve luz, paz a tantos que nesse momento ainda sofrem, a tantos que padecem o frio, a fome, o desemprego, a perda de entes queridos, mas também vamos compreender que nada acontece nesse mundo sem que seja necessário. Um dia compreenderemos e teremos essa luz. Vamos agradecer ao Espiritismo, a Jesus, por tanto esclarecimento, por tanto entendimento, para que possamos levar com mais naturalidade as provas e as expiações de nossas vidas. Que assim seja, Senhor, hoje e sempre. Muito bem, gente, olha, vamos aqui sortear os desenhos super bonitos aqui da pintura mediúnica, né? Os papeizinhos estão aí. Vou pedir aqui para o Roberto. Quantas pessoas tem, Cris, para no sorteio? 50. 50 pessoas. Olha o primeiro.
Verde é esperança, hein? Qual que é a mensagem? Deus de misericórdia. Foi para Tiago. Parabéns, Tiago. O segundo desenho. É que atrás eu estou lendo aqui, fica a caixa de trás do desenho, tem uma mensagem, tá? Encantos da vida. Esse é o título da mensagem. Foi para a Bruna Wasabi. Parabéns, Bruna. Bruna participa dos nossos estudos. Gente, quem quiser participar dos estudos pode também, tá? Depois fala com o Tadeu, se não tiver nos nossos grupos. O estudo acontece sempre às segundas-feiras, às 20 horas. Estamos estudando ensinamentos de Jesus, tá? Tá aqui. Sua vida irá melhorar, tenha esperança, lute. Falamos sobre isso hoje, hein? Tem gente querendo entrar nos grupos, pede para entrar em contato em particular. Tá. Daniela Samar, Daniela, parabéns. Ó, não esquece, Daniela, postar aqui a mensagem. Se tens fé, mensagem 29. Daniela sempre posta pra gente. Olha que desenho bonito. Uma paisagem, né? A mensagem é: tenha esperança até o fim. Eu li a mensagem da Daniela. Sua vida irá melhorar, tenha esperança e lute. Olha, bonito, hein? Tenha esperança e lute, sua vida irá melhorar. Agora, do Maicon. Tenha esperança até o fim. De novo, esperança, hein? Falamos muito sobre isso hoje. O que você me pediu, Cristina? Esqueci. Para avisar para a pessoa entrar em contato com quem manda o link. Ah, sim. Então, avisando ali no bate-papo, para poder entrar na prece, né? No estudo. Por gentileza, se não estiver no nosso grupo, né? Por gentileza, entre em contato com o Tadeu, né? E aí ele dá um jeitinho de colocá-los, né? Dentro do grupo de estudos, tá? Olha, isso daqui é bonito também, ó. O bem, fazer o bem, isso é bem importante. Foi para... Cadê? Ana Beatriz Pereira Rodrigues. Parabéns, Ana. O próximo aqui. Nascer e renascer. Foi para Maria de Lourdes Mendes. De Biase, acho. Dona Maria de Lourdes. O próximo. Sombra e luz. Foi para Jane Precário. Próximo, recomendou-nos Jesus, amai os nossos inimigos. Também falamos hoje sobre isso, né? Luiz Paulo de Biase, parabéns, Luiz. Aqui uma paisagem. Mensagem, o Senhor responde. Jesus, o plano espiritual sempre responde, eles têm que estar atentos para a resposta. Para Júlia Regina. Parabéns, Júlia. O próximo. A Júlia, mãe da Juliana. Parabéns. Olha esse desenho. Lei da vida. Dando é que se recebe. Assim, lei de ação e reação, né? É uma das leis, né? Aide. Parabéns, Aide. Onde é a Aide? São Paulo. Parabéns. Bom, o Tadeu está pintando mais um desenho. Nós estamos quase finalizando aqui. Faltam uns 30 segundos. Vai dar tempo só de ler o nome. Geni Ribeiro. Esse foi para você, Geni. Está aqui, ó. O Tadeu já terminou. Hoje já é outro dia. E é verdade. Já é outro dia de ontem, né?